Boa noite, visionários. Vamos iniciar já a nossa live aí. Trouxe sua postilinha. Live do vinho na mão e uma reflexão. Só lembrando que quem vai tomar o vinho sou eu, não é a Sarinha. Sarinha, puxa esse pininho aí pra mim. Isso? Esse do meio. E a Sarinha vai participar da nossa live hoje com excelentes contribuições. Coloca de novo. Obrigado. Pessoal, vamos entrando aí, hashtag PQP. Perseverar e querer é poder. Vinho na mão e uma reflexão. Deixa eu deixar esse vinho aqui para ele não cair. Sarinha, ai meu Deus, quase caiu. Só pra não cair Ele e quase cai. cai. Senta aí, senta aqui comigo. Cuidado para não derrubar tudo. Ai. Muito cuidado. Chega mais para trás, para as pessoas te verem. Bota para isso. Deu aí? Deu. A gente está aparecendo de boa? Sim. Mas assim... Pessoal, sejam bem-vindos. A gente vai falar... Mas cadê as suas anotações? Tá aqui, depois é só pegar. Pega aí. Bota no seu corpo. Bora, John. Tamo junto. Vamos falar com o pessoal. Boa noite, Luana. Bem-vinda, Rafaela. Carlos Alexandre. Sejam bem-vindos. Ai, meu Deus. Olha aqui, Sarinha, que legal. Acabei de descobrir uma função que eu não conhecia. Mariana, bem-vinda. Bem-vindos a todos. Pessoal, clica por favor aí na setinha, no aviãozinho e mandem para todas as pessoas. De novo, eu esqueci de colocar o título da minha live. Olha, o título da nossa live hoje, o tema que nós vamos refletir é medo. Fala pro pessoal do que você tem medo, Sarinha. Do que você tinha medo. Porque depois das nossas conversas você não tem mais medo. O que você tinha medo? Eu tinha medo. Um de escuro e o outro Só um, Sarinha. Tanto medo assim. Qual é o outro? ser enterrada viva. Meu Deus. Medo de ser enterrada viva? É, porque eu não gosto de lugar pequeno. Apertado. Agorafobia é o nome desse medo, né? Tá bom. Pessoal, manda pra mim, por favor, do que vocês têm medo. E eu vou falar um pouquinho sobre a relação do medo com a frustração. Bom, como a nossa live hoje do vinho na mão e uma reflexão é pra gente fazer uma reflexão, eu vou iniciar a nossa live falando algumas frases aí. E a Sarinha vai ler pra gente, porque por coincidência ela teve uma aula hoje falando de um tema que vai ajudar muito a gente, que é um tema... Qual é a aula, Sarinha, que você teve hoje? História, uma aula sobre acreditar. Tá, então na aula de história foi falado sobre o acreditar. Medo de tudo. Olha aí, Sarinha. A Eridene falou que tem medo de tudo. Boa noite, Valéria. Boa noite, doutora Juliana. Boa noite, Roberta. Pessoal, seguinte, vamos iniciar a nossa live então. Cadê? Eu vou mostrar aqui na Sarinha. Hashtag PQP. Perseverar e querer é poder. Vinho na mão e uma reflexão. Vou ler para vocês a primeira frase. Quem disse foi William Shakespeare. Nossas dúvidas são traiçoeiras ou traidoras. Nos fazem perder o bem que sempre poderíamos ganhar por medo de tentar. Mais uma frasezinha aqui, que por coincidência eu escolhi do Shakespeare também. Os covardes morrem várias vezes antes da sua própria morte. Mas o homem corajoso, o homem ousado, experimenta a morte apenas uma única vez. Vou ler de novo essa, forte, né? Os covardes morrem várias vezes antes da sua própria morte. Mas o homem corajoso experimenta a morte apenas uma única vez. Bom, mais uma frasezinha aqui e última para a gente refletir. Coragem é a resistência ao medo. Domínio do medo. E não a ausência do medo. E essa frase aí está no PQP.
perseverar e querer é poder, tá? Já vai lá na minha bio que tem um link para vocês adquirirem um livro que ainda não tem. Sarinha, fala por favor para as pessoas o tema da sua aula de história de hoje, que foi acreditar. O que você aprendeu lá na aula? Acho que não precisa ler não, você pode falar o que é acreditar. O que foi falado na sua aula? Tá bom, foi acreditar não, foi explicado, ensinado. Fala um pouquinho mais alto, acho que para as pessoas. Tá. Foi ensinado que tem vários mitos e cada um desses mitos uma pessoa acredita. Tem os mitos sobre a origem do mundo. Como teriam surgido o mundo e os seres humanos? Há inúmeras respostas a essa pergunta e cada povo desenvolveu ao longo dos séculos explicações específicas para isso, de acordo com suas culturas e realidades. Afinal, são histórias que estruturam as culturas e os costumes de um povo. Vou parar aqui. Então, acreditar, as explicações, afinal, são histórias que estruturam as culturas e os costumes de um povo. Deixa eu fazer uma reflexão com vocês, que é o seguinte, pessoal. O que é cultura? De uma forma geral. Cultura é compreendida como os comportamentos, tradições e conhecimentos de um determinado grupo social. E aí eu vou falar uma coisa para vocês. O medo, ele é cultivado. O medo é uma sensação que a gente cultiva. Cultura vem de cultivo, vem de cuidado, vem de crescimento. Todas essas palavras têm a mesma origem. Cultura, crescer, cultivar. E o que muitas pessoas fazem com o medo? Elas cultivam o medo. Sabe cultivar uma plantação de milho? Você precisa colocar o milho, aí você prepara a terra. Antes de botar o milho, você prepara a terra. Depois você coloca a hidratação do solo, os fertilizantes, os controles de praga, e você cultura e você observa até que o que vai acontecer com esse milho? Vai criar uma plantação de milho. Então as pessoas, muitas vezes, elas cultivam o medo. Boa noite, doutora Aline, boa noite. Vamos entrando aí, Neide. Sejam bem-vindos. E pessoal, nós somos os únicos seres vivos que temos a capacidade de imaginar. Muitas pessoas imaginam o próprio fracasso, ou imaginam, nós temos a capacidade de imaginar qualquer coisa. A gente pode imaginar o nosso fracasso, ou a gente pode imaginar a nossa vitória. A gente pode imaginar uma coisa boa, ou a gente pode imaginar uma coisa ruim. O medo, ele vem da nossa imaginação somado ao nosso acreditar. Quando a gente imagina uma coisa, e eu vou dar um exemplo aqui para vocês, para a Sarinha também entender. Se eu pedir para vocês imaginarem um elefante rosa com a barriga amarela e o rabo listrado, vocês conseguem imaginar isso? Você consegue, Sarinha? Sim. Um elefante rosa da barriga amarela e o rabo com listras arco-íris. Dá para imaginar? Bom, a nossa imaginação, ela tem a capacidade de fazer qualquer coisa que a gente quiser. Mas esse elefante é real? Não. E se eu disser para você que ele realmente existe? E se eu te convencer disso através de algumas emoções, como por exemplo, te dizer que além de ele existir, ele ainda tem matado muitas pessoas na África, principalmente crianças, e mostrar para você uma foto de que ele existe e tentar provar para você que ele existe, o que vai acontecer com você? Você vai acreditar, que é o tema da sua aula hoje. Se você soma a sua imaginação, a sua crença, a sua fé ao seu acreditar, daí você tem a realidade. Não existe realidade sem fé e sem crença, certo? Se você deixa tudo no seu campo da imaginação, mas não acredita que é verdade, não existe medo. O medo é a aprovação do seu organismo de uma realidade. Então, de novo, nós somos os únicos seres vivos capazes de imaginar. O nosso acreditar, ele vem através da nossa imaginação e de uma crença. E da imaginação, somada à crença, nós temos a nossa realidade. E por que é muito importante a gente entender isso? Porque quem cria a realidade somos nós mesmos.
Quem que acredita em alguma coisa, Sarina? Nós mesmos. A gente é que acredita. Claro que eu posso utilizar de vários artifícios, inclusive persuasivos, para fazer com que você acredite em alguma coisa. Mas de uma forma geral, para que você acredite, você toma a decisão de acreditar. Então, se você acredita que existe um elefante rosa que mata crianças, ele passa a ser real, mesmo que ele não exista. A realidade sua, quem cria é você. Então perceba que se nós temos uma capacidade extraordinária de imaginar qualquer coisa, e através da nossa imaginação a gente também tem o poder de acreditar em alguma coisa ou não, por que a gente cultiva, ou seja, a gente coloca na nossa cultura atividades que nos geram medo? Não seria muito melhor a gente acreditar só em coisas que realmente são reais, ou então pelo menos racionalizar se é verdade, se esse elefante rosa com a barriga amarela e o rabo listrado existe ou não para matar crianças? Muito melhor assim. Então, pessoal, existem várias culturas, as culturas impõem algumas crenças na gente e a partir do acreditar isso se torna realidade. A gente pode falar aqui de mitologia, pode falar de Saci, a gente pode falar de várias mitologias, a gente pode falar do boi da cara preta, que muitas pessoas já cantaram para vocês, Sarinha? Quem? Não precisa dizer quem foi. Não precisa expor. Mas essas canções que são cantadas inclusive para as crianças, que são cantadas inclusive por pessoas que deveriam estar ali protegendo, geram muitos medos também. Daí os medos do escuro, daí vários outros medos. E eles têm muitos prejuízos para as nossas vidas. Eu queria que vocês colocassem, por favor, aí, quais são os medos de vocês. E eu já vou falar para vocês que existem alguns medos que são medos inerentes a todas as pessoas. Como, por exemplo, vou falar de 6 medos básicos. Está até aqui anotadinho numa pauta. O primeiro medo é o medo da crítica. Vamos falar aqui, por exemplo, de pessoas que têm medo de falar em público. Você tem medo de falar em público? Não. Você consegue? Não, você está falando aí, né? Mas você tem medo tipo de subir assim na frente da sala com várias pessoas te olhando e falar sobre qualquer coisa? Se for muitas, um pouquinho. Mas tem relação com quem vai estar na plateia ou não? Se te conhece, não te conhece? Se fosse todo mundo que me conhecesse, aí eu não ficaria. Mas se eu não conhecesse ninguém... Talvez, né? Pronto, pessoal. O medo da crítica, por exemplo, de falar em público, faz com que muitas pessoas se travem. E por que isso acontece? Vamos pensar aqui. Bom, a crítica e o medo à exposição, o medo de ser humilhado, o medo de ser fracassado, tem várias coisas que podem ter acontecido na sua vida. E a gente tem uma live, inclusive, falando de crenças limitantes. A gente vai já desenvolver esse tema aí. Um outro medo que as pessoas têm também é medo de doenças. Medo da pobreza, medo da velhice, medo de perder o amor de alguém e medo da morte. Esses são os principais medos que deles vão derivar todos os outros. Por exemplo, o medo do velho do saco, é porque você tem medo que o velho do saco te leve e a gente acaba gerando medo da morte. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho para ler de novo uma frase para vocês e eu vou contar um casinho. Na verdade, eu vou contar o caso primeiro. E o porquê que eu decidi falar sobre o medo nessa nossa live aqui, nessas 2 lives que eu fiz essa semana. Estava descendo uma escada rolante, quer dizer, estava num café, tinha uma escada rolante, e chegou uma senhora para descer a escada rolante, ela estava acompanhada da filha dela e da neta. A senhora tinha muito medo de andar de escada rolante, então ela parou na frente da escada rolante, a neta desceu, puxou ela pelo braço e ela decidiu tentar e pisou com um pé na escada rolante. O outro pé dela ficou fora e ela se paralisou por medo e a mãe tentou puxar ela, a filha tentou puxar ela de volta e a neta tentou puxar ela para descer a escada e ela acabou se desequilibrando e rolou pela escada, gerando agora mais um problema para ela, de um medo que ela já tinha, que com certeza foi criado na mente dela, no campo da imaginação, de com certeza ser criticada, ser exposta ao ridículo. Então imagina quantas vezes ela já tinha imaginado, ficou boa essa frase. Tentem pensar em quantas vezes ela já deve ter imaginado essa cena acontecendo na vida dela, ela caindo na escada rolante. Aí olha como é a nossa mente.
ela imaginou que isso poderia acontecer, ela acreditou que isso realmente é verdade, talvez sem nunca nem ter visto acontecer isso com outra pessoa, e isso aconteceu, então, de fato, no campo da realidade. E agora isso vai virar um ciclo, porque agora realmente isso é real, e com certeza isso vai piorar muito na cabeça dela. Pessoal, nós criamos a nossa realidade. A gente tem a capacidade de imaginar qualquer coisa. A gente tem, inclusive, o poder de imaginar uma realidade com sucesso ou uma realidade positiva e, é claro, se preparar para o fracasso. Mas muitas pessoas esperam e cultivam o fracasso. Elas esperam o fracasso e acabam se preparando mais ainda para o fracasso, e aí não tem o que acontecer, vai acontecer a derrota, vai acontecer o fracasso, vai acontecer o problema, vai acontecer a humilhação. Claro que isso foi um caso atípico, mas o medo fez com que ela não raciocinasse, nem para subir na escada e nem para voltar. Ele paralisou o campo do pensamento. Lê mais um pouquinho aí, Sarinha, da sua aula. Tem muitos mitos. Tem os mitos dos Kamaiurá, tem os mitos dos Almecas, tem os mitos do Lorubá e muitos outros. Cada um acredita numa coisa diferente. Bom, vou falar aqui agora de mais uma historiazinha. Olha aí, o pessoal tá falando com você, Sarinha, agradeço. Obrigada. Obrigado, Francis, ó, falou que você está muito linda. A doutora Vanessa também, que mandou um coraçãozinho para você. Pessoal, a gente vai já falar aí sobre como a gente consegue controlar esses medos. E eu fiz até uma dicasinha para vocês, que essa dica são... Você lembra essa linha que eu te falei no carro? São três As. Com apenas 3 As, fazer igual aquele pessoal que vende o curso online. Com apenas 3 As vocês vão transformar a vida de vocês, mas vocês vão aprender a lidar e a melhorar os seus medos. A Sarinha já está aprendendo hoje aí, que eu estou falando pra caramba na cabeça dela o tempo todo isso. Mas a gente vai já falar. Deixa eu só achar um texto aqui que eu anotei aqui várias coisas e acabei me perdendo. Tá. Vou contar mais um caso para vocês de que o medo atrapalha o desenvolvimento profissional, onde o medo atrapalha você evoluir, tanto as suas habilidades técnicas, quanto você montar uma empresa, quanto se você decide fazer uma faculdade ou sair de alguma coisa que você está achando que está muito ruim, mas você por medo acaba se mantendo nessa condição e o medo acaba te paralisando para tomar muitas decisões. Essa semana foi semana passada, estava em cirurgia e durante a cirurgia eu fico ali do lado no auxílio, né, ensinando e o colega médico, o oftalmologista, acaba entrando para operar. Bom, durante a cirurgia tem alguns problemas, né? Problemas de traumas que a gente já viu acontecer, de algumas pessoas terem complicações, de traumas também que a gente tende a ser criticado, porque a gente acaba fazendo uma coisa no desenvolvimento da habilidade que não gostaria, a gente olha para os nossos movimentos e percebe que eles ainda não estão perfeitos como deveriam estar, e isso gera frustração, isso gera julgamento, isso gera medo de ser criticado, e isso vai gerando vários medos e vários transtornos. A gente precisa ter estabilização da nossa mão para operar. O medo, a primeira coisa que faz junto com a adrenalina é gerar um tremor. Então vocês percebam que é uma cascata de problema. Mas o fato foi que eu estava do lado, existia uma situação para acontecer e eu falei, vai lá e faz. E a pessoa disse, não vou fazer porque estou com medo. Eu falei, mas faz que eu estou aqui. Não vou fazer porque eu estou com medo, eu não quero, desisto, e parou de tentar. A próxima vez que tiver essa mesma situação para a pessoa desenvolver a habilidade, vai demorar pelo menos mais uns 3 ou 4 meses. Então olha só o atraso que a gente consegue na curva de aprendizado, porque a gente sente medo e acaba paralisando. O que gera o medo? Logo nesse exemplo que eu coloquei para vocês. O que passou na cabeça dessa pessoa? Com certeza, a complicação. Então,
imediatamente se imaginou o problema antes dele acontecer, porque estava tudo bem com a cirurgia, se imaginou o problema acontecendo, do problema acontecendo já se imaginou o que iria acontecer depois do problema, tanto com a paciente, quanto com a crítica, quanto com tudo que fosse ser gerado ao entorno disso, e isso gerou uma paralisação. Então a gente decide acreditar que não vai conseguir, ou a gente decide acreditar que não vai ter sucesso, ou a gente decide acreditar que o problema vai acontecer. E a gente volta para a questão que eu falei da cultura, que a cultura é um estabelecimento de várias coisas que você aprendeu. A cultura é cultivar o pensamento que não vai dar certo, você repete ele, você cultiva ele, você deixa ele crescer dentro de você, e quando você percebe, você já perdeu o seu controle, inclusive das suas emoções. Se você nesse momento entende, ok, vou lá e vou fazer porque vai dar tudo certo, e em momento algum você imagina o fracasso, se ele não chega nem ao campo da imaginação, lembra que para qualquer coisa virar realidade, tem que ser a imaginação somada à sua crença. Se você não imaginou que vai dar errado, a crença já não vai acontecer. Simplesmente, se você imaginou que pode dar errado, mas ao invés de você acreditar que vai dar errado, você se prepara para resolver o problema, ele também não vira realidade. Você imaginou o problema e agora você se preparou para o problema, e assim você consegue evitar ele. Deu para pegar, Sarinha, essa confusão? De novo, imaginação mais crença igual a realidade. Você pode interromper esse processo no campo da sua imaginação, transformando essa imaginação do que vai dar errado para uma imaginação do que vai dar certo, ou se você não consegue transformar a sua imaginação porque você só consegue imaginar o problema acontecendo ou dando errado, pelo menos interrompa e se prepare para o erro, para que você não acredite, porque se você acreditar, realmente ele vai virar uma realidade. Nem que seja uma realidade que aconteça, mas uma realidade que vai fazer gerar o medo. Lembrou então? Imaginação mais acreditar é igual a realidade. Medo é real. Medo é a percepção de uma coisa real. Beleza, pessoal? Pegaram isso? Como é que a gente reverte então toda essa cascata de problema que eu ensinei para vocês? Utilizando 3 As. Tá. Fala quais são os As agora pro pessoal. Agora ver se você tá afiada. Alto. Fala qualquer um. Qualquer um A. Qualquer um A. Dos 3. Autoconhecimento. Autoconhecimento é um pilar. Outro A. Não disse que era qualquer um? Sim, mas vamos tentar mais um. Só mais um. Você consegue. Alguma coisa alto. Não é alto. Não é? É alto. Pessoal, os 3 As que nós vamos trabalhar, 2 deles fazem parte dos 5 pilares da inteligência emocional. Vou lembrar para vocês que a gestão das nossas emoções são feitas por nós mesmos. Lembra que eu disse que nós somos os únicos seres capazes de imaginar. Então nós temos a capacidade de imaginar coisas, qualquer coisa, as coisas boas e as coisas ruins. Não cultive a imaginação do fracasso, cultive a imaginação de coisas boas. Utilizando essa capacidade de imaginar e controlar para onde você vai levar a sua mente, a gente consegue, com 5 pilares da inteligência emocional, fazer a gestão das nossas emoções. Para quem está assistindo a nossa live a primeira vez, eu sempre falo de... O seu cabelo entrou no meu olho. Eu sempre falo de inteligência emocional. E eu fiz um mnemônico para a gente decorar quais são os 5 pilares da inteligência emocional, de Daniel Goleman, foi quem escreveu esse livro, que eu falo a palavrinha amar. Amar. 2 desses As estão aqui, que é os As que a gente vai trabalhar hoje. O primeiro A, Sarinha, é de autoconhecimento. Autoconhecimento é isso que eu falei para vocês. Por exemplo, durante o momento da cirurgia de catarata, que você está imaginando ali que vai dar um problema, você começa a respirar mais rápido, sua aceleração, seu batimento cardíaco começa a aumentar também, você já se percebeu. Você fala, cara, toda vez que acontece isso, eu fico desse jeito. Eu começo a tremer, eu começo a suar frio. Eu já percebi que toda vez que eu me coloco nessa situação, eu estou assim. Se conhecer, entender a hora que você está estressado, entender a hora que você está melhor, entender a hora que você está pior, entender o que você sente, a gente chama de autoconhecimento. E é muito importante a gente fazer uma reflexão, vinho na mão, uma reflexão, para se autoconhecer. É muito importante a gente fazer meditações e é muito importante a gente fazer, é claro, pessoal,
terapias, utilizando o que mais tem de extraordinário, que são as nossas terapeutas, a psicologia e tudo isso. Fala, professor Jefferson. A gente vai falar um pouquinho do Equity Mais já aí. Pronto, eu aprendi inteligência emocional mais um pouquinho lá no Equity Mais, falando de gestão de emoções para empresas, tá? 5 pilares. Vou já traduzir ela para empresa, mas eu vou pegar o gancho do exemplo da cirurgia de catarata só para vocês continuarem entendendo aqui o raciocínio. Então vamos lá, pessoal. Durante a cirurgia, percebi que eu comecei a perder meu controle das emoções. Minha mente começa a pensar no problema, minha mão começa a querer tremer, e isso é o autoconhecimento. Entendi esse momento. Já está no campo da imaginação. Posso interromper aí, transformando a minha imaginação. Mas agora a gente vai trabalhar o segundo A. Eu falei para vocês de 3A, né? Do autocontrole. Mas antes deixa eu falar dos 5 pilares da inteligência emocional. Autoconhecimento, M de meditação. Meditação eu falei que significa para você ter o seu autocontrole, tá? Então a meditação vai te ajudar. Só é meditação porque eu quis decorar com amar, tá? Mas é meditação. Pense que é um autocontrole. O segundo A é de automotivação. E o R vem de relacionamentos. E o 5º pilar da inteligência emocional é empatia. Amar o outro é ser empático. Então o nome já diz. Tá aí os 5 pilares em 4 letrinhas, tá bom? Mas os 3 A's que nós vamos trabalhar é o seguinte. São 2 A's gerando um A. O primeiro A é de autoconhecimento e o segundo A é de autocontrole. Então a gente vai precisar ter autoconhecimento e vai precisar ter autocontrole. Certo, Sarinha? Uhum. Autoconhecimento e autocontrole. Entendi, então, pelo meu conhecimento de mim mesmo, que eu não estou bem, que eu estou com medo. Por exemplo, quando a Sarinha disse que tem medo de elevador, né, Sarinha? Uhum. Na verdade, ela não usou esse termo, ela usou tem medo de ser enterrada viva. Que Deus me livre, isso não vai acontecer. Cada medo, né, Sarinha? Uhum. Está no campo do seu pensamento. Então, se você fica com medo de um ambiente fechado, se você fica com medo de uma escada rolante, se você fica com medo do avião, com certeza você já imaginou esse avião cair. Se você tem medo da morte, ou se você já imagina você morrendo, é porque com certeza você já idealizou isso. Pessoas que se suicidam, elas antes têm ideações suicidas, que é um sintoma grave, inclusive de urgência de depressões gravíssimas. Tudo começa no campo primeiro da nossa imaginação. Autoconhecimento é entender o que você pensa. Chegou nesse campo, você pode interromper agora controlando as suas emoções. Como? Modificando o seu pensamento. E o terceiro A é o A do... Fala, Sarinha, você foi o primeiro A que você falou. Autoconhecimento. Eu já falei esse. Confiança. Autoconfiança. Pessoal, a gente tem que acreditar. Deixa eu dar um exemplo para vocês sobre autoconfiança. Autocontrole e autoconhecimento vão te deixar mais autoconfiante. Se você conhece suas emoções e você tem capacidade de controlar ela, você fica indestrutível. Você fica imbatível. O pessoal da luta entende muito bem. Você, inclusive, utiliza a sua adrenalina e o seu medo para melhorar a sua performance. Isso é ser autoconfiante. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui do que significa. A autoconfiança faz você não parar, faz você continuar na cirurgia. Você pensa, tô com medo, senti medo. Isso é se autoconhecer. Toda vez que chega nesse momento aqui da cirurgia, eu tenho medo. Legal. Vou tentar controlar minhas emoções, vou tentar pensar que vai dar certo, que não tem problema, que eu sei resolver, que eu já fiz isso várias vezes. E a partir daí, a partir da repetição, a partir de você ver resultado, você vai desenvolver a sua autoconfiança, tá, pessoal? Flávio Augusto, numa live de domingo à noite, ele entrou junto com Caio Carneiro e Joel J. Se vocês não conhecem, sigam eles aí, são empresários extraordinários. Abriram uma live para falar sobre onde está o dinheiro. E aí o Flávio Augusto deu um exemplo extraordinário que foi o seguinte. É um jeito que a gente vai fazer para trabalhar os nossos 3 A's. Ele disse assim, eu vou fazer em 2024 um projeto. O projeto é o seguinte, vou pegar 10 mil reais, vou parar tudo, vou escolher uma cidade qualquer que eu vou abrir uma enquete, a galera vai escolher a cidade que eu vou, sei lá, vou para Jundiaí. Vou chegar em Jundiaí com um único cartão de crédito de 10 mil reais, vou para um lugar que ninguém me conhece, não vou fazer nada e eu vou ficar milionário de novo, bilionário e trilionário, começando do zero. Porque ele tem essa autoconfiança de chegar em qualquer lugar com um dinheiro escasso, e ele falou que ainda é com a família dele, vai eu, minha mulher e o meu filho.
eu vou chegar lá com uns únicos 10 mil reais e vou ficar de novo milionário. Claro que ele não deu a estratégia ainda, mas ele falou que tem essa capacidade de fazer isso porque ele já entendeu o caminho e ele desenvolveu essa autoconfiança. Por que você acha que ele consegue, Sarinha? Porque Ele entende que se tudo der errado, quando você consegue essa capacidade de se autoconhecer, de ter um controle sobre as suas emoções, se você acredita nisso, que tudo vai dar certo, que está no campo da sua imaginação, você pode entender e acreditar que se tudo acabar, amanhã você constrói tudo de novo, você gera autoconfiança e você consegue arriscar. Talvez por isso é um empreendedor de muito sucesso, porque com certeza ele arriscou várias vezes, com certeza ele perdeu muito dinheiro várias vezes, e se a gente não arrisca, se a gente não desenvolve o nosso autocontrole, se a gente não desenvolve o acreditar, se a gente não troca as nossas crenças porque vai dar errado para crenças de que vai dar certo, se a gente cultiva o nosso fracasso, a nossa derrota, o nosso medo, ao invés de cultivar a nossa vitória, o nosso sucesso, se a gente não troca os nossos PQPs, ai, meu livro está lá no chão, os nossos PQPs negativos, é impressionante como todo mundo vê o meu livro PQP, ai meu Deus, PQP. Cara, você que imaginou o que você quiser imaginar. A Sarinha vê PQP de perseverar. querer é poder. Exatamente. A criança pensa assim. Sua mente é que vem coisa negativa. E você já lembra, pô, a última vez que eu falei essa palavra, eu tava muito ruim. Eu falei, PQP, tá tudo muito ruim na minha vida. Você imaginou, você cultivou, você regou ali o seu pensamento de fracasso, não tem nada para acontecer. Pessoal, o medo ele vai existir, não tem jeito, nós vamos ter medo. Ser ousado, ser corajoso, não é não ter medo. Não existe esse negócio de, eu não tenho medo de nada. Claro que você tem medo, todo mundo tem medo, porque a Sarinha leu aqui que existem várias crenças, cada pessoa acredita numa coisa. Quem acredita no inferno, acredita no fogo, que vai morrer, tem medo de ir para o inferno. E ok, não tem problema. Você pode ter o medo. E o que a gente precisa fazer agora? Gestão do seu medo. O seu medo vai aparecer e a gente vai fazer uma gestão para controlar ele, para redirecionar, para ressignificar e para várias coisas que eu venho trabalhando nas lives, a gente vai trabalhar também para o medo. Pessoal, obrigado aí para quem acompanhou. Professor Jefferson, vou te mandar aí o material do Equity Mais para você olhar, mas o Equity Mais foi um curso para empreendedores de várias áreas diferentes. Fiz muito network lá, conheci muita gente, mas basicamente eles falaram de escalabilidade, ou seja, de como você consegue ter uma ideia de um negócio, ou ter um negócio já começando a funcionar, de que forma você consegue escalar, de que forma você consegue aumentar suas vendas, de que forma você consegue liderar melhor a sua equipe, de que forma você consegue liderar não só as suas emoções, mas as emoções de quem está ao seu redor de forma persuasiva. Não entenda a palavra persuasão como uma coisa ruim. Persuasão é convencer a pessoa do que você acredita. Se eu acredito que o meu paciente tem que pingar o colírio de 12 em 12 horas e eu prescrevo o colírio e ele não pinga, a culpa é minha de não ter conseguido ser persuasivo e conseguir. Vou já mandar você falar quais são os 3 A's de novo, você está me imitando. Quais são os 3 A's? Os 3 A's são autocontrole e autoconhecimento. Vão gerar autoconfiança. Exatamente, seu cabelo entrou no meu olho de novo. Pessoal, obrigado aí pra quem acompanhou. Tamo junto. Boa noite pra vocês. Tem várias perguntas aí, mas a gente não vai conseguir interagir agora. Hashtag PQP tá aqui na camisa da Sarinha. Perseverar e querer é poder. Mandem aí sugestões de temas para as próximas lives. Eu anotei algumas, mas eu vou abrir uma caixinha de perguntas para a gente fazer, sempre para tentar melhorar a nossa vida, nosso desenvolvimento pessoal, a nossa motivação, porque a motivação faz parte também da inteligência emocional. Tamo junto, boa noite para vocês, bom final de semana. Despede aí do pessoal, Sarinha. Tchau. Tchau, tchau. Você vai fazer o quê?